Olá, meu amigo do canal, estamos aí mais uma vez com mais um vídeo no nosso canal. Peço a você que dê o seu likezinho, dá o seu likezinho aí, se inscreve no canal para você estar recebendo novos vídeos do nosso canal. Esse vídeo a gente vai abordar as principais características do absolutismo, das monarquias absolutistas da Europa, ok? Porque no vídeo anterior nós falamos sobre mercantilismo, sobre as práticas econômicas adotadas por esses reis absolutistas, por essas monarquias absolutistas. E hoje a gente vai falar sobre as características do absolutismo. Primeiramente, a gente localizar você dentro de um tempo histórico, dentro de um contexto histórico, um contexto cronológico. Então já faz parte da Idade Moderna. A Idade Moderna vai de 1453 a 1789, após o fim do período medieval. O período medieval vai do século V ao século XV, ok? Então, a gente já está num período de história moderna. E quais são as características das monarquias absolutistas? Primeiramente, vou citar algumas monarquias absolutistas da Europa. A gente pode citar a dinastia Tudor, na Inglaterra, com Henrique VIII, que no século XVII. A gente pode também, na Inglaterra, citar a dinastia Stuart, da Elizabeth I, que foi rainha da Inglaterra durante também o século XVII. Luís XIV, o rei Sol da França, que foi entre 1643 e 1715, era da dinastia dos Bourbons. E também na Espanha, na Península Ibérica, Fernando de Aragão, que se casou com Isabela de Castela, formando também uma monarquia absolutista na Espanha no século XVI. Então, esses são exemplos de algumas monarquias da Europa nesse período já da Idade Moderna. Então, quais são as características do absolutismo? A primeira característica é que o rei concentrava todos os poderes e poderia criar lei sem aprovação da sociedade. Quer dizer, ele não estava preocupado em nada que a sociedade estava preocupando. Lembrando que essa monarquia é uma monarquia que não trabalha, que não faz nada, não produz nada. É uma monarquia que vive cercada de cortesãos que atendem à sua necessidade. Então, essa monarquia ela não está preocupada em atender o interesse do povo ou em atender o interesse da população. Você tem uma sociedade que é dividida não por classes sociais como é hoje, relacionada ao poder econômico. Mas você está vivendo uma sociedade em que o direito de sangue pesa mais. Eu sou rei porque meu pai era rei. Você só é nobre se você tem na sua genealogia a nobreza. Senão você está fora desse contexto. Então é uma sociedade bem excludente. Então você vê que o monarca ele pode aprovar leis sem nenhuma interpelação, sem nenhuma intervenção da sociedade. Então mostrando uma das características do absolutismo, o poder dele de fazer o que ele quer em relação a mando e desmando na sociedade. Outra característica também, diferente do período medieval, é que o monarca agora tem poder interferir em assuntos religiosos, ao contrário do que acontecia na sociedade estamental no período medieval, em que o monarca ele se sujeitava ao poder clérigo. Aí, no período absolutista é diferente. O monarca ele pode interferir em assuntos religiosos. Ele controla os clérigos, ele muda conforme a sua necessidade. Outra característica também é a intervenção do rei em assuntos do Estado. O rei ele podia criar novos impostos, criar novas taxas alfandegárias, dependendo dos interesses e das guerras que esses reis se envolviam, a necessidade econômica. Eles iam lá, simplesmente criavam uma lei
e dependendo do conflito, do grau de conflito, criava novos impostos. Então isso fez com que ele tivesse, né, o monarca absolutista, ele detesse em si todo o poder, né? Criando castelos, né, como por exemplo Luís XIV construiu o Palácio de Versalhes, uma coisa monumental que servia ali de moradia para a nobreza, uma nobreza que não trabalhava, não produzia nada e vivia às custas, né, da sociedade. E ela tinha total poder de intervir em leis, em qualquer assunto relacionado à sociedade, ok? Na França e na Inglaterra, o absolutismo sofre um atraso por consequência da Guerra dos 100 Anos, né? Que é a guerra entre França e a guerra entre Inglaterra. Na França também você vai ter guerras civis religiosas, né? Na Inglaterra também você vai ter esses problemas, né? Então o que acontece? Por que o rei, né? Uma das características também é esse poder dado ao rei, todo esse poder centrado na figura do rei. Da onde vem isso? Porque os teóricos da época difundiam no inconsciente coletivo das pessoas que o rei, né, ele era uma figura que era dada por Deus, né? A gente vê isso nos reis taumaturgos, né, no toque régio, né, que o rei ele era uma figura constituída por Deus. O monarca era uma figura constituída por Deus, ele representava a figura do próprio Deus na Terra. Então, com isso, esse inconsciente, isso trabalhado por esses teóricos na sociedade, transferiu o rei esse poder absolutista, né? Esse poder total sobre a sociedade. Intervenção de leis, a intervenção do clero, ele tinha total controle sobre a sociedade. Lembrando que essa sociedade, ela participa distante de toda essa situação. Ela não tem poder de voto, não tem poder de veto nenhum. Ela participa apenas assistindo esses acontecimentos, né? O governo dessas monarquias absolutistas que visam a sua necessidade, não atender a necessidade da população. Então, isso vai entrar em colapso, né? Acho que o grande marco disso é a própria Revolução Francesa. Então, a gente vê que a gente pode entender que o absolutismo, né, ele se caracteriza pela concentração dos poderes, né, na figura do rei, políticos, religiosos, na prática econômica, na aula anterior que nós falamos sobre o mercantilismo, as características do mercantilismo, né, balança favorável, o metalismo, exportar mais do que importar, o pacto colonial, né, o controle das colônias, a exploração das colônias, né, em relação ao pacto colonial, que o colonizado só podia comprar do colonizador e pagava muito mais caro, né, tudo que se produzia ia para o colonizador. Então a prática do rei em relação às práticas econômicas, a sua intervenção, a criação de impostos aduaneiros, né, para um controle do dinheiro ficar dentro do país, né, se movimentando dentro do país. Então, uma das características também do absolutismo é o mercantilismo, né? Por isso que nós fizemos uma aula só sobre mercantilismo. Então, a gente viu também que o monarca ele pode interferir em assuntos religiosos, o monarca pode criar novos impostos, dependendo dos conflitos que ele se envolva, em guerras que ele se envolva, a necessidade, né, de se equipar ao exército. Então ele criava ao seu bel prazer impostos, né? A gente viu que o absolutismo na França e na Inglaterra ele sofre um certo atraso por causa de conflitos existentes nesses países, né? Reformas religiosas, revoltas religiosas. A gente citou aqui algumas monarquias, né? Como a monarquia de Tudor na Inglaterra, né? Representada por Henrique VIII. A gente viu a monarquia Stuart, representada por Elizabeth I. A gente viu na Espanha, né, a monarquia absolutista representada por Fernando de Aragão, Isabela de Castela, que eles vão se unir, né, eles vão se casar, unificando a Península Ibérica e vão formar ali uma monarquia absolutista, né?
responsável também pela Inquisição Ibérica, isso já é outro assunto, né? Que é uma Inquisição especificamente antissemita, mas isso é uma outra temática, isso é um outro assunto que a gente pode abordar em outra aula. Mas espero que você tenha gostado do vídeo sobre o absolutismo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí o seu comentário. Se quiser acrescentar alguma coisa, quiser perguntar alguma coisa, deixa o seu comentário aí, dá o seu likezinho no vídeo, se inscreve no canal para você estar recebendo novas notificações de novos vídeos, ok? Agradeço a você, se inscreva no canal e desde já dê o seu likezinho. Obrigado.